Eu não acredito que esse professor vai falar sobre tipo de predicado. Que assunto mais nada a ver. Tipo, análise sintática, gramática, que coisa horrível. Eu odeio isso. E aí galera, beleza? Eu sou o professor Carlos e esse é o canal Prof. Carlos Muchacho. Como vocês puderam perceber, eu vou falar hoje sobre tipos de predicado. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então assim, é importante saber de início, né, que existem 3 tipos de predicado, tá? Quando vocês estudaram sobre os tipos de sujeito, eram 5 tipos de sujeito, mas agora é sobre os tipos de predicado. E o que é importante saber? Primeira coisa que eu quero falar é que o predicado, esse assunto, saber sobre tipos de predicado, o porquê que é um predicado de um jeito ou de outro, é importante porque é um dos assuntos de língua portuguesa que mais cai nas provas. Existe ali uns 3, 4 assuntos, mas essa parte da predicação verbal, o predicado, né, o verbo e seus complementos, é um dos assuntos mais comuns aí nas provas de vestibulares, até mesmo na prova do ensino médio, algumas provas de concurso público, dependendo da área. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre os predicados. O que é predicado? Predicado é o que fala sobre o sujeito. Você vai declarar alguma coisa para o sujeito, né? Se eu falar, eu vou para casa mais cedo, eu, sujeito, vou para casa mais cedo, tudo isso é predicado. E aí a gente vai entender quais são esses 3 tipos de predicado. Legal? Então assim, o primeiro que eu vou falar é o predicado nominal. Então assim, para que precisa, o que é um predicado nominal? O que seria isso? Para ter predicado nominal, eu preciso ter uma estrutura que é padrão. Eu tenho um sujeito, independente do sujeito qual seja, eu tenho um verbo de ligação e tenho um predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É a característica do sujeito, tá? Então é assim, então é essa ordem, né? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Se eu falar assim, ó, Mariângela é muito bonita. Qual é o sujeito? Sujeito simples, Mariângela. É um verbo, muito bonita, é a característica dela, a característica da Mariângela. Então ela é predicativo do sujeito. Por que eu sei que o verbo é de ligação? Porque esse verbo de ligação ele serve para juntar o sujeito à característica do sujeito, quer dizer, ele faz a ligação. Tanto é que se a gente for estudar os verbos, verbo de ligação, verbo transitivo direto, transitivo indireto e verbo intransitivo, o menos, aquele que tem uma carga semântica menos importante, aquele que só serve para fazer uma ligação, é o verbo de ligação. Então é o menos importante, ele serve para isso. Se eu falar assim, ó, o professor é louco, o professor está louco, o professor parece louco, o professor ficou louco, o professor continua louco, o professor anda louco. Veja só, todos esses verbos são verbos de ligação, porque eu estou juntando sujeito simples ou professor, predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito, louco, que é, inclusive, quando eu tenho o predicado nominal, o núcleo do predicado não é o verbo. O núcleo do predicado é o predicativo do sujeito, é a característica do sujeito, é essa adjetivação, essa característica que é o principal do predicado nominal, tá? E é claro, às vezes acontece assim, eu falei assim, um dos exemplos que eu coloquei, o professor anda louco. Ok, esse anda ele está como verbo de ligação. Agora se eu falar assim, o professor andou, quer dizer, caminhou. O verbo não é de ligação, é verbo intransitivo. O professor andou pela sala. Da mesma forma, esse verbo ele é intransitivo, quer dizer, ele não precisa de complemento. Daí é outro tipo de predicativo, tá? Se eu falar assim, você é uma chata, você é chata. Você é sujeito, é verbo de ligação, chata, predicativo do sujeito. E também é o núcleo do predicado, a palavra chata. Legal. O predicado verbal, o que é isso? Para eu ter predicado verbal ou verbo nominal, o verbo vai ser transitivo ou intransitivo. Mas daí tem uma diferença quando o predicado é verbal ou o predicado verbo nominal. Então assim, ó, vamos pensar uma coisa. Quando eu tenho um verbo intransitivo, ela chegou, ela sujeito, chegou, verbo intransitivo. Então esse predicado é só o verbo chegar, porque acabou aí, ela chegou, ponto. Então ali eu tenho um predicado verbal. Se eu falar ela chegou agora, qual é o predicado?
ela é sujeito, predicado é chegou agora. Predicado verbal também, porque o verbo é intransitivo. Aí você pergunta, o que é o agora? O agora é um advérbio de tempo, né? Além de ele ser um advérbio, ele é um adjunto adverbial, há de estar junto do verbo, tá? Quando eu tenho, então, ela chegou agora é predicado verbal, beleza? Agora, vamos fazer com verbo transitivo. Se eu falar assim, o avião sobrevoou. Perceba, por que é transitivo? Porque ele precisa obrigatoriamente de um complemento, diferente do intransitivo que eu falei agora do verbo andar, andou agora, não precisa. Ela chegou, né? Na verdade chegou e não andou. Troquei aqui os verbos. Agora, falar o avião sobrevoou, você vai perguntar o quê? O quê? Né? Quem sobrevoa alguma coisa, algum lugar, alguma coisa assim. Então, o que significa isso? Que o verbo é transitivo. Então, o avião, sujeito, né? Sobrevoou a praia. Sobrevoou a praia, tudo isso é predicado verbal. Por quê? Eu tenho verbo transitivo mais o seu complemento. No caso aqui, né, claro que não é o assunto específico para agora, mas se eu falar sobrevoou, verbo transitivo direto, por quê? A praia é o objeto direto. Por que eu sei que é direto? Porque não tem preposição, entendeu? Então por isso que o verbo é transitivo direto e a praia é um objeto direto. Agora, se eu falar da seguinte forma, minha mãe comprou uma bolsa para sua irmã. Minha mãe comprou uma bolsa para sua irmã. Então veja só, minha mãe, sujeito, comprou, verbo transitivo porque precisa de complemento, uma bolsa, não tem preposição, objeto direto, para sua irmã, para é preposição, para sua irmã, objeto indireto. Se ele tem os dois, significa que o verbo é transitivo direto e indireto. E da mesma forma, tudo isso, comprou uma bolsa para sua irmã, tudo isso é predicado verbal também. Beleza? E aí, claro, eu poderia fazer inúmeros exemplos. Encontrei uma moeda, encontrou o quê? Uma moeda. Então, tudo isso, encontrei uma moeda, é predicado verbal. Aí você fala, cadê o sujeito nessa frase? O sujeito é oculto, né? Eu, o verbo está na primeira pessoa do singular, já identifica, né? Sujeito oculto eu. Tudo que está aparecendo ali é o predicado verbal, tá? Então, assim, o que é o predicado verbal? Predicado verbal é quando eu tenho um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Legal? São verbos pode ser um verbo de ação também, nesse sentido. Ele é um verbo chamado de verbo nocional também, ou chamado além de nocional, ele pode ser um verbo chamado verbo significativo, né? Então, é o verbo que indica ação, alguma coisa nesse sentido, tá? Quando que o predicado é verbo nominal? Se eu tenho o predicado nominal e eu tenho o predicado verbal, o verbo nominal é o quê? O verbo ele não pode ser de ligação, ele vai ser transitivo ou intransitivo, mas o que eu tenho do nominal? O predicativo do sujeito, ou posso ter também um predicativo do objeto. Então é isso, o predicado verbo nominal, o verbo é transitivo ou intransitivo, não é de ligação, mas eu também tenho um predicativo do sujeito, ou posso ter também um predicativo do objeto, quer dizer, a característica do objeto, a característica de alguma coisa que não está no sujeito, mas está no predicado. Então se eu falar da seguinte forma, os rapazes voltaram vitoriosos. Veja só, os rapazes voltaram, ok. O verbo voltar aí é intransitivo. Por quê? Porque eu posso terminar aqui a minha oração. Não há necessidade de eu continuar. Mas se eu falar vitoriosos, veja, é o predicativo do sujeito, é a característica do sujeito. Então o que significa isso? Se eu tenho um verbo que é transitivo ou intransitivo, mas eu tenho o predicativo do sujeito ou do objeto, todo esse predicado, no caso, voltaram vitoriosos, tudo isso é predicado verbo nominal, tá? Se eu falar assim, o garoto deixou a sala abalado. Quem que está abalado, a sala ou o garoto? O garoto. Predicativo do sujeito, não do objeto. Então assim, o garoto deixou o quê? Verbo transitivo direto, né? Se perguntou o quê? A sala, abatido, abalado, sei lá. Então a sala é objeto direto, abalado é o predicativo do sujeito. Então eu não posso falar que o predicado é verbal porque tem verbo transitivo e intransitivo, mas eu tenho o predicativo do sujeito, então é verbo nominal. Beleza? Agora se eu falar da seguinte forma, se eu falar assim, ó, a agremiação nomeou Gil tesoureiro.
Qual que é o sujeito? A agremiação. Nomeou. Nomeou o quê? Ou nomeou quem, na verdade. Se eu pergunto o que ou quem para o verbo, quer dizer que ele é transitivo direto. Gil. Gil é o quê? Ele, né? Objeto direto. Tesoureiro. Veja, quem é tesoureiro? A agremiação ou o Gil? O Gil. Ele está no predicado. Então significa que essa palavra tesoureiro, ela é o predicativo do objeto e não do sujeito. Mas mesmo assim, toda essa parte, nomeou Gil tesoureiro, é predicado verbo nominal. É isso aí, galera. Então beleza, assim, eu dei uma explicada, claro, que tem alguns outros pontos, né? Aqui foi só alguns casos aqui que a gente pode falar sobre os 3 tipos de predicado. Então vamos lá, vamos recapitular. Predicado nominal. Eu tenho verbo de ligação, predicativo do sujeito. Predicado verbal, o verbo ele é significativo, ele é um verbo de mais importância. Pode ser o intransitivo, que não precisa de complemento, ou o verbo transitivo, direto ou indireto, e o seu ou os seus complementos. E quando que o predicado é verbo nominal? Quando o verbo é intransitivo ou transitivo, direto ou indireto, mas eu tenho também um predicativo do sujeito e ou um predicativo do objeto. Beleza? É importante saber, né, que o núcleo do predicado nominal é o adjetivo, é o predicativo do sujeito. O núcleo do predicado verbal vai ser um verbo, né, o transitivo ou o intransitivo. E é interessante saber que quando eu tenho o predicado verbo nominal, eu vou ter 2 núcleos no predicado. Vai ser o verbo, mas também o predicativo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí. Você pode também enviar para os seus amigos, para quem você acha que vai gostar aí desse vídeo, para poder estudar, para poder tirar suas dúvidas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para que você possa receber as notificações, né? E lembrando que toda segunda-feira tem vídeo novo no canal, ou de língua portuguesa, ou de língua espanhola. Beleza? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa ir para a minha página do Facebook ou para o meu Instagram. Beleza, galera? Hasta la vista. Tchau, tchau.